Olá pessoal, meu nome é Bruna, sou professora de Química e agora a gente vai resolver um exercício da FUVEST 2013 que diz o seguinte: uma moeda antiga de cobre estava recoberta com uma camada de óxido de cobre. Para restaurar o seu brilho original, a moeda foi aquecida ao mesmo tempo em que se passou sobre ela o gás hidrogênio. Nesse processo, formou-se vapor de água e ocorreu a redução completa do cátion metálico. As massas da moeda antes e depois do processo descrito eram respectivamente 0,795 e 0,779. Assim sendo, a porcentagem em massa de óxido de cobre presente na moeda antes do processo de restauração era. Como descrito no enunciado, a gente tem uma reação da seguinte maneira: hidrogênio com óxido de cobre, resultando no cobre metálico e água. Essa massa aqui de óxido de cobre antes refere-se à moeda que era antiga, antes da reação de oxirredução. A massa dela era de 0,795. A massa da moeda depois, sem o oxigênio, é de 0,779. O que a gente pode perceber aqui? Que a diferença entre essas massas só é devido ao oxigênio, porque a diferença que eu tenho entre um e outro é só dessa molécula. Então, a diferença de massa é igual a massa antes menos massa depois, que é igual a 0,795 menos 0,779. Essa diferença é de 0,016 gramas. O que a gente sabe? Que em 1 mol de óxido de cobre, eu tenho 79,5 gramas. Isso calculando as massas molares respectivamente. Em 1 mol de óxido de cobre, eu tenho 1 mol de oxigênio. Qual é a massa de 1 mol de oxigênio? 16 gramas. Como aqui eu encontrei um delta de massa de 0,016 gramas, qual a massa de óxido de cobre correspondente a essa massa de oxigênio? Esse X é igual a 0,0795. Essa é a massa de óxido de cobre na moeda. Só que não é isso que o exercício pede, ele pede a porcentagem. A gente sabe que no início tinha 0,795 gramas, e isso corresponde a 100% da moeda. A massa de óxido de cobre que a gente encontrou, 0,0795 gramas. Qual a porcentagem? A porcentagem correspondente é de 10%, porque aqui eu posso perceber que divide por 10 e por proporção, aqui a gente divide por 10 também. Com isso, a alternativa correta é a D. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.